Conversar é essencial para obter informações. Quanto mais dados você consegue, mais você sabe sobre uma pessoa, uma cidade ou uma máquina. É isso mesmo, eu não errei o texto do roteiro. Assim como a internet das coisas avança nos lares mundo afora, na indústria ela também tem papel fundamental para que empresas de diversos segmentos conversem com seus equipamentos, recolhendo dados vitais para sua produção. E a nossa conversa de hoje será sobre como interpretar e utilizar esses dados. Eu sou Adriana Cimino e esse é o Acelerando a Transformação Digital, o novo podcast da Siemens sobre as tendências e tecnologias que estão revolucionando a indústria 4.0 e as cidades inteligentes. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio e muito obrigada pela audiência. Mais importante do que obter dados é interpretá-los, transformando-os em informações que facilitem e agilizem a tomada de decisão. E aqui entra em cena o MindSphere, a plataforma de internet das coisas da Siemens, que cria aplicações variadas para os mais diversos tipos de equipamentos, permitindo que indústrias conversem com as suas máquinas, colham dados sobre suas operações e, com isso, tomem decisões em tempo real e de forma remota com um sistema operacional baseado na nuvem. Para discutir o impacto da chegada do MindSphere na indústria, como essa solução pode ser aplicada e as tendências para a internet das coisas no setor, nós trouxemos um time de convidados que entende muito do assunto. José Moreira, gerente da área de negócios Motion Controls e também responsável pela iniciativa Digital Enterprise na Siemens Digital Industries, e Valdecir Pereira, diretor de pesquisa e desenvolvimento da GRV Software. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela presença. Olá, gostaria de agradecer muito esse convite e gostaria de contribuir da melhor maneira possível. Muito obrigada. Olá a todos, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero poder conversar um pouquinho com vocês sobre tecnologia, sobre esse mundo de novidades que a gente está tendo na questão aí de IoT. Moreira, acho que não tem como começarmos sem falar do MindSphere, o grande tema do nosso episódio. Conta pra gente o que ele é e como ele vem revolucionando a indústria 4.0. Bom, o MindSphere é um sistema operacional, uma plataforma baseada em nuvem, né? Por que a gente chama de plataforma, um sistema operacional? A gente difere isso de um simples aplicativo que roda em nuvem, como por exemplo um gerenciador de e-mail, porque o gerenciador de e-mail, nesse caso, ele tem uma função bastante específica, que é escrever e-mail, receber e-mail, armazenar e-mail. E quando a gente está falando do MindSphere, a gente está falando de uma plataforma onde você pode instalar e desenvolver diversas funcionalidades de acordo com a demanda do cliente, de acordo com a demanda do usuário. Ou seja, ela vai pegar uma massa de dados e a gente vai tratar isso da melhor maneira, ou da maneira que o cliente realmente precisa. Então, alguns exemplos que a gente pode citar como tratamento de dados, ou o que a gente pode fazer com esses dados, né? A gente pode fazer uma simples análise de energia da planta. Então, a gente coleta dados de energia, faz uma análise dessa energia para saber se aquilo que está acontecendo na planta é o de fato o que está sendo contratado com a operadora de energia, né? Fazer manutenção preditiva, se fala muito de manutenção preditivas, precisa de dados para isso. Então, subindo os dados, a gente consegue então gerar todo esse roteiro de manutenção, né? Manutenção preditiva inteligente. O monitoramento online da planta. Então, é algo que a GRV faz com bastante propriedade, é a gente monitorar toda a planta ou uma célula da planta através dessas conexões. Então, a gente conecta, as máquinas coleta dados, transforma esses dados em informações e com isso a gente consegue então fazer tomada de decisão, fazer analytics, o que for realmente necessário. E por fim, a parte mais simples, que é a gestão de assets. Então, a gente está tendo tudo isso conectado, a gente consegue gerir a ocupação, a utilização, o desgaste dos nossos equipamentos e assim fazer uma gestão mais moderna e mais avançada da nossa planta. E Valdecir, a GRV Software tem uma das aplicações citadas pelo José Moreira, que é o CNC Monitor, uma plataforma que facilita o monitoramento de dados das máquinas, resolvendo gargalos que muitas vezes prejudicam o desempenho da indústria. Como foi essa integração com o MindSphere e quais possibilidades ele trouxe para o CNC Monitor? O processo de integração foi extremamente rápido. Em menos de 3 semanas, o técnico aprendeu a plataforma e já desenvolveu o primeiro dashboard
com os dados já integrados. O que facilitou muito esse trabalho foi que dentro do MindSphere nós já encontramos protocolos e ferramentas que a gente já estava acostumado a usar. Então foi praticamente entender um pouquinho mais da plataforma e a gente conseguiu implementar isso de forma bastante rápida. Falando um pouquinho o que é o CNC Monitor, o CNC Monitor é uma plataforma de monitoramento dedicada a coletar dados de máquinas CNC, principalmente centros de torneamento e centros de usinagem. O grande desafio foi que no parque industrial a gente encontra máquinas com fabricantes diferentes, com tecnologias diferentes, protocolos diferentes. Então o CNC Monitor foi desenvolvido com o objetivo de conectar todas essas tecnologias, mesmo em protocolos padronizados como o PCUA, MT Connect e outros, mas também desenvolvemos conexões com outros fabricantes, Tagore, Fanuc, Haas, Heidenheim e, claro, Siemens, padronizando esses dados. Então, o grande trabalho do CNC Monitor foi ter acesso aos dados desses fabricantes, padronizar essa comunicação, né, e disponibilizar isso de forma online. Uma segunda característica importante do CNC Monitor é a quantidade e a qualidade de informações que a gente consegue coletar. Por exemplo, a gente consegue ter dados de qual ferramenta está em uso durante o processo de usinagem, o tempo de contato da ferramenta com a peça, esforço dos eixos da máquina, mas também mensagens e alarmes que antes ficavam só na mão do operador e que agora podem ser armazenados, analisados em tempo real. Respondendo à segunda parte da sua pergunta, né, das possibilidades para o CNC Monitor, com essa integração, nós unimos duas grandes forças. De um lado, o CNC Monitor, que consegue coletar dados de diversos fabricantes, padronizando e facilitando essa comunicação. E, de outro lado, nós temos o MindSphere, com todo o seu poder de interpretação, análise, visualização, criação de aplicativos, aplicações, né, como o José Moreira comentou. Então, as possibilidades são inúmeras na utilização desses dados. Conseguimos, né, com essa integração, sem dúvida, atender melhor as indústrias e que precisam de dados confiáveis dos seus processos para tomada de decisão. Então, esse foi a grande vantagem da integração, né, e o grande benefício para o CNC Monitor em se integrar uma solução como o MindSphere. Muito bem, e uma das características do MindSphere é a interface totalmente aberta, dando à indústria oportunidades de personalização que atendam às diferentes características de cada setor. Além dessa personalização, quais outras facilidades uma solução aberta como o MindSphere traz para a indústria? Eu queria te ouvir primeiro, Moreira. Olha, na verdade, são muitas as vantagens. Então, o fato de você estar realmente numa plataforma aberta, você permite trazer conhecimento, trazer ferramentas, trazer algoritmos de diversos diferentes fornecedores ou idealizadores, né? Então a gente tem, dentro desse conceito, você pode criar um ecossistema. Então você pode envolver parceiros de consultoria e de estratégia que vão usar os dados, como o Valdecir mencionou, fazer tomada de decisão estratégica ou de produção. Você pode ter parceiros tecnológicos que podem fornecer, por exemplo, algoritmos de inteligência artificial e de análise de Big Data, né, que é só análise de grande massa de dados para poder, então, tratar e transformar esses dados em informações. Você criar seus próprios apps ou simplesmente adquirir apps prontos em mercado ou de algum desenvolvedor já conhecido para trazer para a tua plataforma. E, no fim, você também pode ter ali colaboradores, empresas que ajudem a elaborar dos grandes desafios de hoje em dia, que é você interligar toda a rede da camada de produção com a rede da camada de IT, que a gente fala. Então é a camada IT com a camada de OT. O Valdecir é um grande especialista nisso, a GRV, ela tem um backbone dela, né, o conhecimento nativo delas nessa gestão de informação. Então acho que ele pode, inclusive, complementar aí, dizendo alguma coisa pra gente. Legal, Moreira. Foi bem interessante você comentar, porque era exatamente disso que eu ia falar, né? E para a gente foi muito confortável trabalhar com o MindSphere, porque a gente já encontrou ali uma série de ferramentas que para a gente já estava acostumado. Mas as possibilidades dessa abertura, né, respondendo a pergunta, porque é interessante do MindSphere ser aberto, eu vou falar um pouquinho mais técnico, né? A Siemens e até outros fabricantes têm soluções de gate que facilitam muito essa integração. Eu sou fã de carteirinha, né, do IoT 2040 da Siemens, já me falaram que tem o 2050, eu estou curioso para descobrir aí, ainda não conheci ele, mas o importante é como a gente pode utilizar esse tipo de ferramenta, que é uma ferramenta, no meu ver, barata, extremamente flexível, e que faz justamente a junção desses dois mundos, da tecnologia de automação
com a tecnologia da informação. Então, talvez um dos grandes desafios da indústria 4.0 é fazer esses dois times trabalharem juntos. O pessoal de automação com o pessoal da informação, eles terem esse meio. E ferramentas como essa, como um gateway desse tipo, que você pode trabalhar, de um lado, os protocolos de automação, transportando isso para protocolos de informação, vamos falar dessa maneira, facilita muito esse trabalho. E o que eu acho mais importante ainda, falando um pouquinho mais, eu falo que eu sou fã do 2040, é que você pode utilizar até em automações ou processos que você já existam na sua fábrica. Não necessariamente você precisa construir um novo modelo para poder ter informações da sua fábrica. Então, você pode pegar um processo existente, colocar um gateway desse tipo, coletar esses dados em tempo real e disponibilizar isso dentro do MindSphere. Então, as possibilidades disso são enormes, né? A facilidade que a gente pode colocar esses dados, coletar esses dados e colocar dentro da plataforma MindSphere. São muitas as possibilidades. Agora eu queria saber como é o processo de implementação do MindSphere. Moreira, existe impacto na infraestrutura ou mesmo nos equipamentos? Ela pode haver algum impacto, mas é algum impacto muito sutil, muito leve. Na verdade, o que a gente precisa é fazer a coleta de dados de diferentes máquinas, por exemplo, que ela, como o Valdecir citou, podem ser compostas de diversos e diferentes equipamentos, ali, diversos fabricantes de CNC, né? Então, cada um deles usa um padrão, usa um protocolo de comunicação, e ali você tem que fazer uma harmonização da coleta desses dados. Uma vez esses dados coletados e padronizados, aí você começa, de fato, a fazer toda a parte de analytics, né? Toda a parte de análise desses dados, e aí a gente até costuma brincar que os dados, depois de passar por uma análise, na verdade se transformam em informação. E essa informação depois ela pode ser simplesmente exposta em painéis, em gráficos, em relatórios, e que depois, naturalmente, vão ser usadas para alimentar outros sistemas. De novo, como eu falei, inteligência artificial ou Big Data Analytics, ou até mesmo para uma simples tomada de decisão. Então o sistema, toda essa parte de infra, de instalação, ela é bem simples. No mundo da internet das coisas, a própria contratação do MindSphere ela é feita online e ela é completamente modular, né? Então o pacote que o usuário vai adquirir, ele vai depender muito da quantidade de equipamentos que você tem conectada e da quantidade de informação que você vai traficar através do sistema. Então, essa composição, junto também com a quantidade de usuários que vão ter acesso àquela quantidade de dados, isso gera um algoritmo ali que é o que compõe a parte de custo para o usuário. Ou seja, é bastante modular, bastante flexível, totalmente adaptado à necessidade do cliente. Como você tem comentado, né, é importante essa questão da implementação do MindSphere. E falando um pouquinho do CNC Monitor, basicamente como que funciona, né? A gente tem um PC que vai conectar no protocolo da máquina, então a gente vai conversar com a máquina no protocolo dela, vai pré-processar algumas informações, normalizar e enviar esse dado para o MindSphere. No MindSphere, aí tem todas as ferramentas de análise de dados, e aí eu brinco que com os dados padronizados fica mais fácil de brincar com a informação, né? Então lá no MindSphere. Então essa integração eu acho bastante interessante. Vamos supor que a gente tem uma máquina que não tenha um protocolo que a gente consiga conversar, né? Que não tem um protocolo homologado já. O que a gente pode fazer é colocar um 2040, por exemplo, falando um protocolo diretamente com o PLC da máquina e transportando isso como um adaptador para jogar os dados no MindSphere. Então, a parte de instalação, de configuração, ela é extremamente simples, né? Muito tranquila e extremamente aberta, né? Voltando lá que nós comentamos anteriormente, essa facilidade de você, baseado na indústria que a gente estiver trabalhando, tem várias alternativas de como coletar esses dados, de como instalar, preparar e disponibilizar para o MindSphere. Então, eu acho que a questão da implementação da plataforma ela é muito particular de cada empresa, mas a flexibilidade possibilita que a gente tenha vários caminhos para chegar no objetivo final, que é ter esses dados harmonizados, padronizados, organizados, para que a gente possa colocar um Analytics ou qualquer outra solução em cima desses dados. Nossa conversa está muito boa, mas infelizmente caminhamos para o final do programa. De qualquer forma, não dá para sairmos sem falar do futuro. Então eu pergunto para vocês, qual a tendência para a internet das coisas na indústria brasileira e qual o papel do MindSphere nesse cenário, na opinião de vocês?
A indústria brasileira, infelizmente, ela não é uma das mais modernas do mundo. Nosso parque instalado, ele é relativamente antigo, nosso maquinário é antigo. A gente fala muito hoje de indústria 4.0, mas a verdade é que ainda temos grande parte da indústria brasileira, ela ainda está na indústria de início da automação, né? Então ainda tem um certo chão a percorrer para a gente poder realmente trabalhar no estado da arte. A grande vantagem é que a internet das coisas, ela não somente a conectar dados daquilo que é novo. A gente consegue, com um certo esforço, coletar os dados, mas é possível pegar esses dados, coletar esses dados de equipamento um pouco mais antigo. E isso está no começo. Então a gente tem muita coisa a evoluir. A gente tem a nossa indústria, ela começa na indústria mais avançada a ter objetos e máquinas e produtos conectados, mas ainda tem muito ainda que descer para os níveis inferiores. Então o começo dessa história a gente está tentando traçar agora. O MindSphere é uma plataforma diferenciada por conta de tudo aquilo que eu mencionei, de flexibilidade, de disponibilidade de recursos online, de você poder de fato montar aquilo que você precisar, adequar a sua demanda. E acho que a grande vantagem é essa plataforma estar sendo disponibilizada pelo líder na área de automação industrial. Então, quando a gente mistura a parte de automação industrial com IoT, a gente tem como grande conhecedor dessa parte de processos industriais, ajudando a coletar esses dados, jogando para a nuvem, você tem uma simbiose muito boa. Então, o MindSphere tende a ter um papel importantíssimo, principalmente nas indústrias de transformação, indústrias de processo do Brasil, disponibilizando todos esses recursos, não só que a Siemens disponibiliza, mas, de novo, por ser um sistema totalmente flexível e aberto, através dos seus parceiros, de todos aqueles parceiros que eu mencionei nas respostas anteriores. Então, acho que vem muita coisa boa pela frente aí. E a sua opinião, Valdecir? Bom, completando o Moreira, né, eu acredito que o processo de digitalização de ativos é um processo que pode ocorrer de duas maneiras na indústria. A primeira é quando a gente consegue pensar que toda a cadeia de agregação de valor ela pode ser digitalizada e simplificada. Então, quando a gente consegue pensar num processo todo digital, né, então é um caminho. Então, são as novas fábricas, né, em que você pensa em um processo totalmente digital. A segunda, quando não é tão claro ainda os benefícios da digitalização, eu costumo brincar que primeiro a gente precisa começar a ter os dados para transformar em informação, né, e gerar conhecimento, para que a gente possa, a partir daí, ter uma melhoria de processo. Eu falo que a gente precisa primeiro conhecer melhor os nossos processos, né? A gente só consegue conhecer a partir do momento que a gente tem acesso aos dados, ter acesso às informações do que está acontecendo. Então eu vejo esses dois caminhos. Um que tem um desenho totalmente digital de um processo novo, totalmente digitalizado, e outro, muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, mas quando a gente começa a digitalizar, a gente começa a entender melhor o processo e coletar essas informações. E eu não vejo, num futuro muito breve, né, mesmo no Brasil, nenhuma fábrica que tenha parte ou todo o seu processo digitalizado. E esse processo, ele é tão rápido que a gente nem percebe a velocidade, né? Eu fico imaginando hoje, né? Eu tenho um filho de 7 anos, eu fico imaginando hoje, eu vou comprar uma TV sem ser smart, não tem sentido. Vou comprar um telefone que não é smart, também não faz sentido, né? E a gente está falando em pouco mais de 10 anos. E a tecnologia mudou a rotina das pessoas, e mesmo com o Covid, falando um pouquinho do Covid, acelerou esse processo. Então hoje eu estou vendo personal trainers editando vídeo, fazendo live, que não era rotina para eles, né? A preocupação deles era outra, né? Então a gente criou esse processo. E aí eu fico imaginando, a gente está falando mesmo de Brasil, a gente fica falando que hoje em dia na vida pessoal a gente tem esse tipo de experiência, como é que a gente vai explicar para as novas gerações que isso é diferente na fábrica, que a fábrica não é digital? Então eu falo que essa experiência que a gente tem na nossa vida do dia a dia, ela tem que ser transposta para a fábrica, né? Então não faz sentido a gente chegar numa fábrica e falar para o meu filho que a fábrica tem papel, que é um processo complicado e que não é tão simples quanto hoje ele assiste aula, né? Quer dizer, ele mesmo faz todo o processo. Então eu acredito que esse processo de digitalização ele tende a ser acelerado, independente do caminho de se pensar numa indústria num processo totalmente digital, ou de pelo menos digitalizar a parte do processo para começar a conhecer melhor, né? Eu acho que isso é uma tendência assim muito curta. Ainda tem uma questão de entender os benefícios, mas é uma questão de maturidade. A gente precisa
dar um passo primeiro para poder entender os dados, para depois a gente conseguir colher os frutos. Eu acredito muito nesses dois caminhos. Muito bem. Moreira, Valdecir, muito obrigada pela presença de vocês nesse nosso primeiro episódio histórico, contando mais sobre essa plataforma incrível que é o MindSphere. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela chance. Eu também gostaria de agradecer muito aí a Siemens pelo convite. Acredito que a gente tem muita coisa ainda para desenvolver, tem um caminho longo aí, a gente está começando uma jornada, né? Muito obrigado aí pelo convite. Bom, chegamos ao final do primeiro episódio do Acelerando a Transformação Digital, o novo podcast da Siemens. Quer ouvir novamente ou compartilhar esse episódio? Acesse siemens.com.br/transformação digital. Eu sou Adriana Cimino e adorei participar dessa conversa com vocês, mas nós podemos esticá-la um pouco mais. Tem alguma sugestão ou opinião sobre o programa? Então vem conversar com a gente nos nossos perfis nas redes sociais. Muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio.